Sejam bem-vindos a Carlo Giv, nome do meu canal. Estou mais uma vez aqui para vos trazer mais um vídeo de história do continente africano. Vamos falar hoje dos processos que teriam resultado na dominação, na ocupação, na colonização de estados africanos. Hoje vamos tentar responder questões como que vias é que os europeus, os imperialistas usaram para dominar e ocupar os estados africanos. Gente, vamos olhar hoje para duas formas, para as duas vias. A primeira que há de ter sido a via diplomática, em que na via diplomática sempre vai se privilegiar alguns tratados que serão firmados entre os europeus e os africanos, tratados conhecidos como tratados afro-europeus, mas também existirão tratados entre os próprios europeus que em vista à ocupação do próprio continente africano. Em alguns momentos ou em momentos em que esses tratados fraquejassem, não conseguissem tomar a dianteira, seguia-se uma outra via que fosse dar a ocupação colonial aqui em África, que era a via armada. Esta via armada, na verdade, consistia em ocupar os estados africanos militariamente. Portanto, hoje neste vídeo vamos discutir essas duas formas. Quero dizer desde já que há de ser super interessante. Para além de olharmos para essas duas formas, vamos mostrar em nomes alguns tratados, seja tratados efetuados entre os europeus com os africanos ou entre os próprios europeus. Desde já eu quero lhe pedir, permaneça nesse vídeo que não vai se arrepender. Desde já, deixe seu comentário, deixe seu like, deixe a sua subscrição e me acompanhe nela. Gente, é interessante a gente perceber que antes mesmo da Conferência de Berlim, os europeus haviam criado zonas de influência, já haviam criado algumas raízes essas que vão facilitar a ocupação efetiva de África depois da própria Conferência de Berlim. Os europeus imperialistas em particular haviam criado em África zonas de influências, haviam criado em África, principalmente na zona costeira, primeiramente algumas feitorias, alguns entrepostos comerciais, haviam criado bases de relações comerciais com os estados interiores. Não só os europeus imperialistas haviam criado ao longo do continente africano alguns pontos missionários, alguns pontos, não é, onde a ideia era de evangelizar, de ensinar a fé cristã, mas que a intenção no fundo há de ser uma via para conhecer o interior de África, conhecer os africanos, saber das suas fragilidades, das suas potencialidades para a tal futura ocupação de África. Não só enquanto os europeus penetravam o interior de África e não só no contexto das relações comerciais com os estados africanos, com os reis africanos, vão celebrando alguns tratados esses que serão conhecidos como tratados afro-europeus. Eram tratados aliciantes, em que em algum momento os próprios reis africanos viam vantagem, em que em algum momento os próprios europeus prometiam aos reis africanos que se celebrassem esses tratados, os europeus iriam os auxiliar em caso, por exemplo, de guerras internas, guerras com seus inimigos. E na verdade isso acontecia. Os europeus forneciam armas aos africanos e usavam os africanos essas armas para lutar com seus irmãos, com outras etnias inimigas. Portanto, são esses tratados que em parte serão bases para a ocupação efetiva do continente africano pós-Conferência de Berlim. Dizer que não só se efetivava tratados entre os próprios africanos, como os europeus também faziam tratados entre eles em nome do de territórios africanos, quer dizer, faziam tratados conhecidos como tratados bilaterais, em que negociavam a divisão de territórios africanos ou compartilha de territórios africanos sem o consentimento dos próprios africanos. Os
tratados que os próprios europeus firmavam entre si eram tratados que, em algum momento, resultavam da fraqueza de tratados entre europeus e africanos. Em caso de os africanos não aceitarem celebrar um tratado com os europeus celebravam o tratado entre si que deviam celebrar com os Estados africanos. Estou a dizer, usurpavam dentro desses tratados os territórios negados pelos próprios africano. É importante a gente citar como exemplos desses tratados, os tratados afro-europeus, o caso primeiro do tratado sobre o comércio de escravos, em que os europeus vão assinando alguns tratados com reis que eram apologistas ao comércio de escravos. Naturalmente que isso vai em parte incendiar um grande conflito entre os próprios africanos, porque existirão alguns reis que vão se opor ao comércio de escravos. Portanto, em algum momento, os reis que eram apologistas ao comércio de escravos eram obrigados, como forma de obter mais escravos, incendiar alguns conflitos para que, no meio desses conflitos, fossem fazer prisioneiros. Prisioneiros esses que mais tarde seriam transformados em escravos. Existem também alguns tratados políticos e que, em algum momento, nesses tratados políticos, alguns reis africanos, como forma de ter auxílio político, vão firmando alguns tratados com os europeus. Não só como forma de manterem-se no poder, vão também firmando esses tratados com os europeus. Nós temos um exemplo, por exemplo, dos tratados que serão formados pelo rei Mwanga do rei Buganda, que vai formar com a Imperial British East African Company, como forma de ter auxílio, como forma de ser perpetuado no poder. Temos também outros tratados que serão firmados mesmo na Namíbia, sudoeste africano, onde prometidos o auxílio, os alemães, os sudoeste, os namibianos vão firmando, não é, uma aliança com os alemães, não é, como forma de serem perpetuados no poder. Mas existem também outros tratados que serão firmados pelos próprios europeus, onde firmam sem o consentimento dos próprios africanos. São tratados que vão firmar colocando no campo, na mesa, os territórios africanos sem o consentimento dos próprios africanos. Dentre esses tratados, podemos citar, por exemplo, o Tratado Anglo-Alemão de 1885, onde a Alemanha e Inglaterra vão firmando acordos em que a Inglaterra assumia que a Alemanha teria legitimidade, soberania sobre os territórios do sudoeste africano, atualmente Namíbia. Um ano depois, 1886, de novo a Inglaterra e a Alemanha vão firmar um outro tratado anglo-alemão em que, de novo, a Inglaterra vai confirmar a soberania alemã no território da África Oriental alemã, atualmente Tanzânia. Na verdade, esses dois compartilhavam a mesma zona de influência, que é atualmente a África Austral. Ambos, não só ambos, como também Portugal, tinham aqui nessa zona territórios. É por isso mesmo que em 1886, de novo, a Inglaterra e Portugal vão discutir as suas zonas de influência, onde Portugal ficará com a sua soberania nos territórios de Moçambique e Angola. Não só, existem outros tratados bilaterais entre os europeus, o caso, por exemplo, o Tratado de Everning, onde a Inglaterra fica soberano de toda a África do Sul, ou de todo o território sul-africano, em 1902, disputando com os holandeses, com os búeros. A África do Sul, a Inglaterra sai vencedora neste tratado, fica como soberano daquele território. Portanto, existem vários tratados que serão firmados dessa natureza. O que fica aqui claro é que esses tratados, em parte, são tratados que vão definir territórios africanos
como pertencente aos europeus sem o consentimento dos próprios africanos. Naturalmente que esses tratados vão criar bases da ocupação efetiva. São esses tratados que esses indivíduos vão levar para a Conferência de Berlim e que vão apresentar. Portanto, saem da Conferência de Berlim com os papéis de assinaturas em que saem com legitimidade de ocupar os territórios que anteriormente teriam assinado, teriam conquistado a partir de tratados. Portanto, com os papéis pareciam donos de territórios e passaram, neste caso, a ocupar forçosamente, não é, os territórios africanos. É importante a gente perceber que quando saem da Conferência de Berlim, vão primeiro discutir pacificamente com os Estados africanos não reconhecendo esses tratados, portanto, segue-se a via armada, que é a conquista militar. É interessante a gente perceber que, depois mesmo da Conferência de Berlim, apresentados os africanos esses tratados não vão aceitar passivamente. Naturalmente que alguns africanos reconheciam aqueles tratados como quem assinou, mas não vai reconhecer a soberania europeia sobre os seus territórios. É por conta disto que sangrentas batalhas de resistências vão acontecer por parte dos africanos perante os europeus. Mas nós sabemos que a fragilidade africana em termos de armas, não só a existência de desunidade de africanos, portanto, resultará na facilidade de ocupação dos territórios africanos. Tanto é que os territórios africanos serão ocupados até a 1914. Simplesmente 2 territórios haviam ficado ilesos desta ocupação africana. Estou a falar da Etiópia, estou a falar também da Libéria. Portanto, a partir desse momento, a França, a Inglaterra, a Alemanha, a Bélgica, Portugal vão ocupar esses territórios. É preciso que eu cite que a ocupação desses territórios, como eu disse, será sangrenta, principalmente na conquista alemã, na conquista francesa. A França vai enfrentar uma batalha muito grande, principalmente no Senegal, com o rei Lat Diop, e os outros do Senegal vai enfrentar batalhas em Camarões, em Daomé e em outras regiões da África Ocidental francesa. A mesma coisa vai acontecer com a Inglaterra, vai acontecer com a Alemanha, ainda que tenha chegado de forma tardia, ainda que não tivesse tratados firmados com os africanos assim consideravelmente pelo fato de ter chegado tarde. Gente, era isso que eu me propunha a trazer neste vídeo. Peço desde já, deixa aí o like, deixa a sua subscrição, comente no vídeo, diga o que você achou e muito obrigado. Valeu!